Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Oh, Senhor da glória, aleluia. Ó, Deus tem coisa nova aí, hein? Presta atenção, aleluia. Vamos lá, varão. Senhor Deus. Deus, eu oro agora pedindo, clamando diante de Ti do Teu trono, Senhor. Que o Senhor possa abrir o céu, Jesus. A porta da palavra, Senhor. Que o Senhor possa derramar sobre a vida do Teu Filho, Senhor. Que ele seja a Tua boca, Senhor. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito, Jesus, fale, Jesus. Fale através da vida do Teu Filho, Senhor. E enche esse lugar, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, aleluia. Não é brincadeira, não. Eu não gritei aqui assim, não foi eu que quis, não. É a presença do Senhor. Aleluia. Quando você estava ali entoando, você disse, grande. Você falou o quê? É o Senhor. Solta a voz, declara para Ele. Aleluia, Deus. Alegria de. Declara com a sua voz, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Para, não, irmão. Vitória. E como Ele ajuda, hein? Por isso diante dele nos reverenciamos ao Senhor, meu Pai. Senhor, eu te amo a cada dia mais e mais. Queremos o Teu nome engrandecer, oh glória, e agradecer-te. Aleluia. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, oh glória, aleluia, Jesus. Senhor, o Senhor está na casa, Pai. Quando o pastor falou ali, irmãos, às vezes eu vou fazer umas brincadeirinhas. Pode aumentar, varão. Eu sei que eu dou uns gritos aqui de hora. Quando o pastor falou, foi domingo. Eu estava ali no som, o pastor falou, Jean, você prega sexta que vem? Eu falei, ai pastor, né? Tá em cima. Daí eu falei, não, fazer o seguinte, ó, daqui 15 dias para frente, né? No caso seria na próxima sexta, eu me comprometi a trazer a palavra. Só que daí na minha cabeça tá, poxa, eu tenho 15 dias, maravilha, né? Eu sempre gosto de dar uma preparada, bem. Aí o irmão Márcio veio e deu um comunicado aqui e falou, ó, nosso culto é na próxima sexta. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tinha falado com o pastor ali que eu ia trazer a mensagem no dia dos irmãos. Embora, né, tem esse, vamos chamar assim de rótulo de irmãos, mas a verdade é para toda a família, né? Deus, ele tem prazer em estar toda a família reunida, né? Para os irmãos, obviamente, vai ter uns dias específicos, né? Onde vai ser talvez um retiro, alguma coisa. Mas Deus, ele se agrada quando você vem na casa. Aleluia. E aí eu comecei a falar com o Senhor. Na verdade, Deus já tinha colocado assim um trecho dessa mensagem no meu coração já tinha alguns meses. Aí eu falei assim, meu Deus, vamos trabalhar em cima disso então, né? E aí Deus colocou no meu coração essa mensagem específica. Quando eu comecei a ler ela, o Senhor, ele começou a abrir assim o leque. Ele falou assim, não é só isso. Eu falei, ai meu Deus. Então, Deus me deu em Marcos 5:41. Gostaria que os irmãos, quem tem Bíblia, abra sua Bíblia. Quem não tem problema, vai ter aqui na televisão, tem no celular. Todos encontraram?
Quem não encontrou diz misericórdia. Amém? Ó, tá aqui também na tela para quem precisar. E tomando a mão da menina, disse: Talitá cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. Somente até aqui, irmãos, pode se sentar. Quando Deus ele me deu esse trecho, eu falei: Senhor, mas a gente normalmente, né, precisa voltar um pouquinho para poder entender até que ponto chegou de Jesus dizer aquilo ali. Então, vamos começar assim, ó. Jesus, ele tinha acabado de sair de Cafarnaum, certo? Entrou no barco. Até porque, eu descobri isso lendo esses dias, assim, fez bastante sentido para mim. Por que Jesus ele usava bastante o barco? Porque a multidão apertava ele. Então ele precisava de um barco. Ele inclusive falou para os discípulos: olha, arruma um barco aí pra gente, porque não tá dando. Eu preciso ter meu espaço para que eu possa falar para o povo ouvir. E assim eles fizeram. E aí então, quando ele sai de Cafarnaum em sentido a uma cidade chamada Gadara, a Bíblia vem relatar que Jesus, imagina isso na sua mente, Jesus lá na parte de baixo do barco, deitado em uma almofada, tranquilo, dormindo. Mas de repente, do lado de fora, começa então uma ventania, começa a fechar o tempo, começa aquele vendaval, e daqui a pouco as ondas, né, porque eles estavam no mar da Galileia, onde era conhecido também como Rio da Galileia, lago. E olha assim, ó, Jesus aqui dormindo, o povo, a tripulação aqui em cima, os 12 discípulos. E aí começou a fechar o tempo. E lá vem água, bate daqui, bate dali, chuva forte, vento. Até que chega uma hora que eles começaram a ficar preocupados. Olha que interessante. Eles começam a correr para um lado, correr para o outro, falar: rapaz do céu, a gente vai se afogar. As águas já estão entrando aqui dentro, ó, a gente vai afundar, vai morrer. Aí eles correm daqui, correm dali, até que num momento alguém se lembra: o mestre está dormindo lá embaixo. Aleluia. Quantas das vezes nas nossas vidas a gente começa a passar por problema, na direita, para a esquerda, vai jogando a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o que fazer, até que chega um ponto, o Espírito Santo dá aquele toque: ei, estou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então aquele discípulo, ele corre até lá embaixo, acorda Jesus e fala: mestre, eu estou aqui porque eu tenho que te avisar, a gente vai morrer, o senhor não se importa com isso? Ele simplesmente acorda, levanta, anda e diz: vento, para. Água, para. Aleluia. E quando ele fala isso, começa então a tempestade ir embora devagarzinho. E quando a tempestade começa a ir embora devagarzinho, o que eu pensei, pastor? Espírito Santo falando comigo. Muitas das vezes Jesus ele pode até entregar para você assim uma palavra dizendo: para, acaba hoje o seu problema. E a gente pensa que era imediato. Mas a água, ela estava em movimento. Levou um tempo para essa água parar. Aleluia. Então quando Deus ele decreta na sua vida que para, creia, porque Ele disse que vai parar. Por mais que você ainda esteja sentindo esse balanço da água na sua vida, Deus ele já decretou para parar. Aleluia. E então a palavra fala que depois que Jesus apazigua todas as águas e tudo para, eles começam no comentário, né? Fala assim: Senhor, quem que é esse aí? Acabou de falar para o vento parar. Quem é esse? E eles entre eles se conversavam, obviamente, né? E Jesus estava lá sozinho, porque eu amo quando a palavra do Senhor fala assim, ó: e Jesus conhecendo-lhes o coração. E Jesus sabendo o que eles iam dizer, ou conhecendo os corações, o que eles já pensavam. Agora você imagina, eles ali comentando: rapaz, você viu o que ele fez? Acabou ali a tempestade. E lá Jesus: tô sabendo, hein? Sozinho, imagina ele andando. Tô sabendo, eu já sabia que você ia falar isso. Imagina que da hora. Aí a palavra de Deus fala que eles vão sentido a essa cidade de Gadara.
Quando eles chegam nessa cidade, era Gadara e Genera, se eu não me engano. Eram duas cidades que eram próximas à beira do lago, né? E quando eles chegam lá, a palavra do Senhor fala que Jesus, ele desce do barco. E quando ele desce do barco, começa a caminhar um pouco, né? Tem coisa assim que é minha imaginação também, mas pode ficar tranquilo, não é bíblico. Na direção dele, a palavra fala que vem vindo um endemoniado. E ele vem vindo, só que daí a palavra fala que Jesus pega e diz assim: sai da vida dele. Aleluia. E quando Jesus decreta para sair da vida dele, o endemoniado, na hora, ele começa a correr em direção a Jesus, ele se ajoelha e fala assim: Jesus, Filho de Deus, viestes antes do tempo nos castigar? E aí Jesus pega e pergunta: como é seu nome? E ele fala: Legião, porque somos muitos. Aí Jesus simplesmente fala: você vai sair daí. E aí eles pegam e começam a insistir com Jesus: não nos tire dessa província, dessa localização, nós precisamos ficar aqui. E aí Jesus, ele permite, porque perto ali existia uma manada de porcos. E eles pedem, a Bíblia diz que eles começam a implorar: permita-nos que nós vamos para esses porcos. E aí Jesus simplesmente ele permite. Aleluia. Aí eu comecei a pensar, falei assim: Senhor, mas por que o Senhor permitiu para eles ir nos porcos e não expulsou, não mandou embora? O Espírito Santo, ele colocou assim no meu coração: porque às vezes tem coisas que eu permito, eu não faço, eu permito acontecer em locais, em regiões, em países, para que as pessoas vejam a minha glória e a minha graça. Aí fala: moça, mas Jean, como assim? O que você está falando? Presta bem atenção, a palavra de Deus fala assim, que quando os espíritos, a legião, que eram muitos, sai daquele homem e vai até os porcos ficam possuídos. E a Bíblia diz que eles pulam dentro da água e então morrem afogados. Só que ali tinham 2 dos servos que estavam cuidando daquela manada. E o que eles fazem? Quando eles veem que aquilo acontece, eles pegam e saem correndo para dizer na cidade. Porque lembra, Jesus, ele estava aqui na margem. Tudo aconteceu ali próximo, onde estava o cemitério, né? A manada de porcos e o pessoal ali trabalhando. Então, quando isso acontece, eles pegam e correm para a cidade. E começa a alertar todo mundo: olha, está acontecendo um negócio muito estranho lá. Vocês lembram? Aquele homem, a palavra diz que aquele homem, eles tentaram colocar correntes nas mãos dele, corrente nos pés dele, mas ele quebrava todas, por causa da legião, a força que os demônios davam àquele homem. Bom, eu trabalho na construção, tem ali o Guerê, tem ali também o varão ali, homem de Deus. A gente sabe, provavelmente vocês aí também sabem, o que é uma corrente. A corrente que normalmente nós usamos, provavelmente, assim, por exemplo, para travar uma bobcat, né, um escavador grande, é uma corrente mais ou menos assim, não é? Mais ou menos 1,5 inch de grossura, mais ou menos assim. E a palavra fala, a gente sabe que aquilo é forte. Você puxou meu carro com uma corrente daquela, lembra? Glória a Deus. Agora vocês imaginam, as pessoas tentavam segurar esse homem, enrolava correntes na mão, nos pés, e nada o segurava. Só que aí imagina, eles saem correndo e começam a dizer: ó, vocês lembram aquele doido lá que estava batendo em todo mundo que passava lá, que quebrava as correntes, fazia um auê lá naquela área? Então, tem um homem lá que supostamente, né, porque eles descrentes, tem um homem lá que supostamente libertou ele, a manada de porco ficou doida, pulou dentro d'água. Aquela notícia começou a espalhar naquela região. E quando a notícia começa a espalhar, pastor, chama a atenção. Porque pensa comigo, às vezes quando Deus ele sara, ele cura alguém, por exemplo, o irmão Márcio que curou do sangue, do câncer, não foi? Glória a Deus. O testemunho dele alcança as pessoas no máximo que ele conseguir falar, sim ou não? Fora as pessoas que às vezes assistem, as pessoas que comentam. Mas nesse caso, Deus permitiu algo acontecer para que fosse um prejuízo grande, para que as pessoas em multidão viessem ver o que estava acontecendo. Então quando eles chegaram naquele lugar, obviamente eles viram os porcos ali dentro da água. Só que ao mesmo tempo, a Bíblia diz que quando a multidão chega lá, eles reconhecem. Não é esse aí aquele homem todo doido, que ficava na loucura aí gritando endemoniado? Não é esse que está sentado do lado desse tal Jesus?
Aí a palavra fala assim que quando eles olharam e observaram que era aquele homem, eles se admiraram. Eles falaram assim: nossa, mas ele está em boa e sã consciência, está sentado ali, vestido, que diferença. Só que daí do outro lado, pensa comigo, são aproximadamente, a Bíblia fala que são quase 2.000 porcos. Hoje em dia, para facilitar, um porco, se você quiser comer um porco, é $150 um porco. Agora multiplica vezes 2.000, quase 2.000. É muito dinheiro, principalmente naquela época. Então é óbvio que atingiu muitas pessoas. Muitas pessoas foram lá por essa situação ruim, mas quando chegaram lá se depararam com o milagre daquele homem. Aleluia. Muitas das vezes você até conhece uma pessoa, tem alguém na sua vida que você ora, que você intercede, que você busca, você fala: Senhor, muda, Senhor, entra no problema, Senhor, resgata. E aí Deus está assim, ó, tem paciência que eu estou trabalhando. Aleluia. Esse homem provavelmente ele ficou muitos anos daquela forma. Talvez não tinha ninguém ali que estava intercedendo por ele, até porque ele era de outra região. A Bíblia fala que não tinha muitos ali do povo de Israel ali. Era mais, se eu não me engano, gregos. E aí o que acontece? Jesus chega até ele, liberta ele e fala assim: ó, é o seguinte, vai, conta para toda a família e para todo mundo o que eu fiz na sua vida. Olha que interessante. Às vezes Deus ele faz coisas nas nossas vidas e Ele quer que a gente vá contar, que a gente vai dizer o que Ele fez. Por isso é importante contar um testemunho. Léo, parabéns, cara, Deus abençoe. É a sua primeira vez, graças a Deus, você mandou muito bem. A gente tem que falar, ide, pregai o Evangelho. Fala, vive o Evangelho. E a Bíblia diz que Deus, quando falou com ele, obviamente Jesus, Deus, quando falou com ele, vai e prega e fala o que eu fiz. A Bíblia diz que Jesus diz que vai e fala para a tua família e para os seus. Só que a Bíblia relata que ele foi, falou para a família e para mais 10 cidades. Aleluia. Extremo. Só que daí o que acontece? Agora aquela cidade estava com prejuízo. Aí começaram a falar: ó, Jesus, vai embora aí, cara. Vai embora porque acabamos de perder com uma manada de porcos. Vai embora. Eles começaram a pedir então para que todos os discípulos do Senhor e Jesus também fossem embora. E aí então o que eles fazem? Entram no barco e começam então a navegar no sentido agora oeste. Do outro lado, para quem já viu o mapa de Israel, quando você olha, está aqui o mar, né? O mar, meu Deus, o mar da Galileia está aqui. Gadara está aqui embaixo. Aí quando ele atravessa e vai para o outro lado, ele chega de novo na beirada. Só que o interessante é que a Bíblia fala que também tinham outros barcos. Existia também outros barcos que estavam ali, pessoas correndo. Até tem uma parte ali que fala muito bonito, fala assim que eles queriam alcançar Jesus. E uns até corria para dar a volta na beira do lago para chegar onde Jesus ia chegar. Eu até pensei assim, nossa, parece até uma história meio de triatlo, né? Uns pela água, outros pela terra. E lá então quando Jesus chega nesse local, chega esse homem que também era importante naquela área, chamado Jairo. E quando Jesus chega até aquela terra, a Bíblia diz que Jairo corre e se prostra diante de Jesus. E quando ele se prostra diante de Jesus, ele começa a clamar: Senhor, faz um milagre na minha filha. Ela está doente, ela precisa de um milagre. Que pai que não faria isso se tivesse um problema dentro de casa? Só que infelizmente tem pessoas que em vez de buscar a fonte, quer buscar outras coisas que não vai resolver em nada. Ei, Jesus é vivo. Jesus transforma, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Aleluia. Então, Jairinho, vamos chamar de Jairinho, gente boa ele. Quando ele chegou lá, se prostrou, pede.
Aí Jesus provavelmente pega ele pela mão. Vem aqui, filho. Vamos lá resolver o seu problema. Quantas das vezes, às vezes a gente tenta resolver os nossos problemas com as nossas mãos. Mas Jairo, o que ele fez? Ele correu para quem poderia resolver o problema dele. E colocou o problema na mão dele. E aí quem pegou o problema, que é o próprio Deus, fala assim: deixa comigo agora. Faça a tua parte e deixa o resto para mim. É praticamente o que Jesus disse para ele: você trouxe até mim o problema agora está diante de mim, filho. Agora descanse e deixa eu fazer por você. Porque Deus, ele vai fazer aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Mas o que você consegue e eu consigo fazer, ele não vai nem pôr a mão. Ele pode até te direcionar, mas ele não vai pôr a mão. Porque depende da gente. Então quando o Jairinho levanta, Jesus, nossa, eu imagino, sério, imagina assim, Jesus pegando assim no ombro dele, assim, ó, começando a andar. E a Bíblia fala que existia uma multidão muito grande. E essa multidão apertava Jesus. Inclusive tem um texto aqui que fala que quando eles tentavam encostar em Jesus, até cotovelada eles davam no outro. Porque a vontade deles de encostar em Jesus para receber algo era muito grande. Aí a palavra fala assim que no meio do caminho, quando Jesus ele está caminhando sentido a casa de Jairo, aí vem uma mulher, que a Bíblia fala, com 12 anos, já estava pelejando, com 12 anos sofrendo, 12 anos com uma hemorragia, né, que não parava de jeito nenhum. E a Bíblia diz que essa mulher, ela gastou o que tinha, o que podia e o que não tinha, durante todos esses anos. E quando ela ia para esses médicos, magos, seja lá o que você quiser chamar, a Bíblia fala que em vez de melhorar, piorava. Agora você imagina uma mulher praticamente pouco dinheiro, ou talvez nem dinheiro. Possivelmente, pastor, os pais dela também colocaram, né, dinheiro para tentar ajudar. Só que tem um problema. Não é só agora os 12 anos. A Bíblia fala, os estudos diz que uma pessoa, quando ela tinha uma enfermidade, um problema, ela não podia ficar dentro da cidade, porque ela era considerada impura. Então imagina agora essa moça, 12 anos, longe da família, longe de amigos, sem poder tocar ninguém, sem poder dar um abraço, porque ela era considerada impura. Ninguém podia tocar nela também. Assim eram as regras de antigamente. Só que a palavra fala, então, quando Jesus ele chega, ele está na margem. Olha que maravilha. Quando Jesus chega, ele está na margem do mar ali, no mar da Galileia. E aí Jairo vem, encontra com ele, começa a conversar com ele. Aí quando eles começam a ir, ele ainda está fora da cidade, pastor. E quando ele está fora da cidade, você imagina assim, ó, uma muralha de pessoas. Uma muralha de pessoas em volta dele. Todo mundo aqui, ó, tentando encostar, tentando pegar. E a Bíblia diz que essa mulher, durante todos esses anos, ela nunca desistiu. E quando ela viu a sua oportunidade mais uma vez, pastor, ela foi por detrás da multidão. E a palavra fala que ela tocou na orla, na ponta. Agora imagina comigo, a mulher possivelmente ela estava fraca, porque ela estava doente. Ela não estava em perfeitas condições. Então ela tinha esse mural de pessoas que era muito grande em volta do próprio Cristo. Então essa era mais uma dificuldade que ela tinha que enfrentar. E a Bíblia diz que ela dá a volta. E quando ela dá a volta, ela simplesmente, penso eu, pastor, que aqui, ó, imagina comigo, quando você está de pé, lado a lado, o ombro é mais largo, certo? A única oportunidade que ela viu é aqui, ó, eu vou entrar aqui embaixo. Porque aqui, porque quando eu entro aqui embaixo, olha o que eu faço. Eu ajoelho na presença dele. E quando ela ajoelha na presença do Senhor e toca, quando ela toca, Jesus ele sente que algo diferente acontece, pastor. Ele para no meio da multidão e fala assim: alguém me tocou. Aí o pessoal começa a falar assim: mas estão encostando em você, estão te apertando aqui, a gente não tem espaço para nada. Não, você não está entendendo.
alguém me tocou, porque quando me tocaram, saiu virtude. Aleluia. Agora vocês imaginam as pessoas ali, eu creio que quando Jesus para, ele fala assim, ó, dá licença aí, alguém me tocou. E a Bíblia diz que ele procura quem foi que tinha tocado ele. Aí ele começa a olhar, quem foi? É claro que ele já sabia. É tão lindo quando a gente até brinca no trabalho, né, Adriana? É tão lindo quando Jesus fala assim. Jesus, ele já sabe do seu problema. Aí ele chega e fala assim, ó, o que queres que te faça? Não é tão lindo isso? Ele já sabe que você precisa. O pai normalmente sabe o que o filho precisa, mas é tão gostoso quando o filho fala para o pai o que ele quer. A intimidade. Então naquele momento ele estava assim, ó, imagino eu, pastor. A Bíblia não fala, é eu imaginando. Quem foi que me tocou? Quem foi que me... Ah, tá ali. Quem foi que me... É você, hein? Quem foi que me tocou? Quem foi, hein? Aí daqui a pouco a Bíblia diz que ela cria coragem. Chega até perto dele, ajoelha de novo e fala assim, fui eu, mestre. E começa então naquele momento a contar o testemunho dela. Aleluia. Deus vai permitir situações no qual Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida para te colocar na frente de pessoas para dizer o que Deus fez na sua vida. Aleluia. Mas você tem que colocar, é necessário se colocar na posição de servo, porque é que nem eu estava falando com o pastor, um amigo meu me ensinou, se você não serve para servir, você não serve. Glória a Deus. Aleluia. E aí naquele momento então essa mulher, ela dá o testemunho dela, assim como a Bíblia fala, ela dá o testemunho dela, e obviamente vidas são impactadas naquele lugar, porque às vezes um testemunho simples, às vezes uma coisinha que Jesus fez, talvez para você pode ser assim, mas é só isso. Às vezes o é só isso que você pode pensar é o que vai mudar a vida de alguém, que vai ganhar muitas pessoas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então não pare de falar, não pare de falar do Senhor, não pare de falar da grandeza dele, não pare. Coisas vão vir, dificuldades, vento, água vai vir forte, mas Jesus ainda continua no barco. Aleluia. E aí depois que aquela situação se resolve, a mulher vai embora, Jesus continua andando sentido a casa de Jairo. Aí infelizmente, pastor, às vezes tem pessoa que, infelizmente falando, é difícil. Chegou os informantes da notícia ruim, né? Jesus está andando, tipo assim, a solução está ali do seu lado. Aí vem pessoas para jogar a palavra negativa para cima de você. Assim mesmo, começaram a falar para ele: por que você incomoda o mestre? Por que você incomoda esse tal Jesus? A sua filha já morreu, a sua situação já era, não tem mais o que você fazer. Por que você está incomodando? Por que você continua orando? Você não está vendo que não tem mais solução, não? Tem pessoas que vêm e falam essas coisas, em vez de te trazer para cima, te joga para baixo. Aleluia. Tem gente que vai te falar assim: manda embora, não se mistura. Ei, Jesus, ele veio para os doentes. Seja eu e você um reflexo do Senhor na terra. Pede para Deus discernimento. Senhor, como é que eu trato disso daqui? Como é que eu trato dessa situação, essa pessoa? Como é que eu faço, Jesus? Mas coloque ela na frente do altar do Senhor. Começa a orar que Deus vai mudar as palavras dela ou dele. Deus vai transformar, e vai ser tudo através da minha e da sua vida, porque a gente está ali dando lugar para o Espírito Santo, que a vontade de Deus tem que cumprir na terra. E nós estamos aqui porque o Senhor quer que a gente faça isso. Aleluia. Aí Jesus pega, olha assim, ó, para Jairo, pastor. Olha que maravilha. Jairo, esquenta não, rapaz. Esquenta não dá moral para essa galera não. Fica tranquilo, vem aqui comigo. Né, varão? Glória a Deus. E aí eles chegam até a casa de Jairo. Quando eles chegam lá, a Bíblia fala que estava aquele chororô daqui, aquele chororô dali, aquelas coisas. Então parecia até um negócio programado, né? Tinha isso, né? E aí Jesus fala assim: que bagunça é essa? Por que vocês estão fazendo isso? Ah, porque a menina está morta.
Aí ele falou: ih, vocês não sabem de nada não. Vocês não sabem de nada não. A vida chegou. A vida chegou dentro daquela casa. Oh, glória. Só que eles, por não conhecer direito, não, esse cara tá doido. A Bíblia diz que começaram a tirar sarro. A Bíblia diz que começaram a tirar sarro dele. Fala assim: esse Jesus aí, o que ele tá falando? Quem que é ele? Aí Jesus vem lá e fala assim: eu sou a videira verdadeira, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu, eu sou poderoso, é eu que transformo, é eu que liberto, é eu que levanto, mas também é eu que abato. Aleluia. Aí Jesus pega e fala assim: galera, desculpa área. Jesus manda todo mundo sair. Sim ou não? Sim ou não? Jesus fala: sai todo mundo aqui. Só fica quem? O pai, a mãe, Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago e João, Jesus, o pai e a mãe. Aí eu falei uma vez assim, isso há muito tempo atrás, eu falei: Senhor, por que o Senhor mandou essa galera embora? Sério, eu perguntei, eu falo meio assim com Deus, na moral. Falei: Senhor, por que o Senhor mandou essa galera embora? Aí Jesus falou assim: porque incrédulo não vê milagre. Oh, Jesus. Você tem percebido que Jesus, desde lá do mar da Galileia, desde do endemoniado, aleluia, pode tocar, varão, dê lugar aí também. Ele vem mostrando que as pessoas precisam ter fé, não desistir. As pessoas não podem desistir. Faz assim, sério, participa. Faz assim, Quando você faz assim, significa que você tem vida. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto você está respirando, tem chance. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aí, a palavra do Senhor fala assim, que quando todos eles saem, só ficou a família e os amigos. Aí ele pega e faz assim, ele chega na mão da menina, ele pega a menina. Olha, imagina na sua mente. Jesus chega assim, pega na mão da menina e fala assim, Talitá cumi. Menina, eis que te digo, levanta. Aleluia. Ei, existem pessoas aqui que precisam ser levantadas espiritualmente. Existem pessoas aqui que precisam ser restauradas